Graças a Deus. Louvado o nome do Senhor mais uma vez. Dando continuidade ao aniversário da igreja, está conosco aqui essa noite o pastor Jader, pastor da Igreja Batista Reformada do Barreiro, e fui conhecendo ele há uns 2 meses, quase, né, pastor? Uns 2 meses, e igreja abençoada ali no Barreiro, e em 5 meses, fazer 6 meses na igreja dele, tem anunciado ali o Evangelho, anunciado a palavra de Deus, a verdade, e eu convidei ele para estar aqui essa noite, para estar conosco aqui essa noite. E é com grande alegria que eu divido o púlpito com ele essa noite. Queria convidar ele aqui na frente. Graças ao nosso bom Deus, que tem trago ele segurança e está disposto a derramar seu espírito para que ele fale a palavra dele. Deus te abençoe, pastor Jato. Você falar um pouquinho de você, um pouquinho da igreja, esteja à vontade. Graça e paz, amém, igreja? Graça e paz, amém, igreja? Amém, glória a Deus. É uma honra estar aqui essa noite. Os irmãos foram à nossa igreja, né, uns dias atrás, e aquele dia Deus falou muito ao meu coração. Obrigado, irmão. Jesus te abençoe. A Igreja Batista Reformada do Barreiro, ela nasceu há pouco tempo. Dia 10 agora nós vamos fazer 6 meses. E a igreja, ela não é minha, né? Claro, ela é do Senhor Jesus. Mas ela nasceu primeiro no coração do Senhor. Assim como essa igreja aqui também nasceu no coração do Senhor. E nessa semana, ou nesses dias em que a igreja está fazendo o aniversário, nesse mês, vocês estão celebrando um sonho, a alegria do Senhor. Amém? Queridos, é muito importante, e eu não quero me demorar muito, porque eu tenho quase 3 páginas de esboço aqui para pregar essa noite. Você que chegou atrasado. Temos quase 3 páginas de esboço aqui para pregar essa noite. E nós vamos pregar em nome de Jesus, debaixo da misericórdia do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. A palavra do Senhor fala que onde estiver 2 ou mais no nome do Senhor, ali Ele estaria. Então nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos que o Senhor está nesse lugar. Quantos aqui essa noite creem nessa verdade? Então nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Aquele que na palavra do Senhor em Apocalipse fala que caminha no meio das igrejas. Aquele Todo-Poderoso que disse, haja luz e houve luz. Ele está aqui no nosso meio. Então que nós venhamos essa noite com muita reverência adorá-lo. Que nós venhamos essa noite com muita reverência ouvir a palavra dele. Fale com esse Deus essa noite. Peça a Ele para falar o teu coração. Peça a esse Deus Todo-Poderoso para transformar sua vida através da palavra dEle. Aleluias. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, Deus querido, em nome de Jesus. Coloca a tua igreja mais uma vez. Ela é do Senhor, Pai. O Senhor sabe qual é a necessidade da tua igreja. Por isso eu peço, Senhor, ó Pai querido, que o Senhor esteja falando, não de acordo com o que eu preparei, mas de acordo com aquilo que está no teu coração da tua igreja, Pai. Porque o Senhor, melhor do que ninguém, sabe a necessidade dos teus filhos. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nos abençoa com teu Espírito Santo essa noite, nos dando entendimento, reverência, para ouvir a tua palavra. Amém.
abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados, eu sei que nesses dias vocês têm ouvido palavras maravilhosas. Alguns irmãos que estiveram pregando aqui são amigos meus. Eu sei que nesses dias Deus tem falado com a igreja. E hoje eu tenho uma mensagem muito simples para tratar com os irmãos. Uma mensagem muito tranquila para falar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos se atentassem, porque talvez as minhas palavras serão simplesmente a confirmação de tudo que vocês têm ouvido nos últimos anos pelo pastor Neilton e sua equipe. E é importante isso, essa testificação, sabendo que a mensagem que é pregada nesse lugar, Deus também está pregando a mesma mensagem, Deus também está derramando as mesmas palavras em outros lugares, porque o nosso Deus, Ele é um Espírito, o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus que fala aqui e fala lá, amém? Vamos lá, Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6,16, quem achou pode ler, por favor. Bem alto. Amém. Alguém tem outra versão que gostaria de ler? Apesar que me falaram que na igreja reformada só tem Bíblia de Genebra, né? Evangelho fiel. Tem uma outra versão? Pode ler, irmão. Aí, ó, achei uma outra versão. Amém. Nessa passagem aqui, o Senhor está falando, através do profeta Jeremias, uma profecia para Israel, onde Israel iria ir para a Babilônia, iria ser destruída. E a palavra do Senhor sempre vem dizendo, o Senhor tentando se reconciliar, fazendo com que o povo se arrependa, e o povo com o seu coração duro dizendo, não andaremos nesse caminho. Embaixo, versículo 17, fala assim, também pus atalaias para vós dizeis, e vós dizeis, não escutaremos. Atalaias tocando buzina, e vós dizeis, não escutaremos. A atual conjuntura, a atual situação da igreja aqui no Brasil é essa. Deus tem levantado pessoas para anunciar o Evangelho. Deus tem levantado pessoas para proclamar as boas novas do Evangelho. Mas as pessoas estão batendo no peito, não ouviremos. E o Senhor tem levantado pessoas para falar, ande por esse caminho, porque esse é o caminho do Senhor. E as pessoas têm dito, não, por esse caminho nós não andaremos. A palavra de Deus fala que nos fins dos tempos, a boa palavra, a boa doutrina, ela coçaria, ela doeria nos ouvidos daquelas pessoas que ouvissem. Então nós, amados, estamos simplesmente vivendo a palavra do Senhor se cumprindo nos nossos dias. Há um problema muito sério, principalmente na igreja brasileira, que se chama sincretismo. Sincretismo nada mais é do que uma mistura de religiões. E é muito fácil a gente localizar sincretismo. Nós temos sincretismo na igreja católica, né? A mesma imagem que eu encontro dentro de uma igreja católica, se eu visitar um centro de macumba, eu vou encontrar a mesma imagem, sincretismo. A gente encontra sincretismo também
em algumas igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas, né? Como a gente pode colocar campo de sal para a pessoa andar, pastor com um negocinho na orelha lá, arruda, né? Arruda na orelha, palavras, jargões que são usados lá no espiritismo, tipo encosto, que mais? Trabalho, tem descarrego, olha esse aí. Isso, campanha das 7 orações. Então isso tudo é sincretismo. O Brasil, ele é muito misturado, isso é um problema muito sério para a igreja. E esse mal, o sincretismo, ele tem entrado das igrejas evangélicas. Eu não estou apenas falando das igrejas neopentecostais, não, porque neopentecostal, desculpem se algum irmão pensa errado, mas neopentecostal para mim não é igreja, é seita. Neopentecostalismo é uma seita, é um mal, é um câncer que tem tentado corroer a igreja do Senhor. E ele não tem ficado somente preso dentro da igreja universal, dentro dessas igrejas do poder de Deus e assim por diante, não. Ele tem entrado dentro das igrejas batistas, ele tem entrado também, talvez, tentando flertar com as igrejas históricas e, quem sabe, os reformados também não trocam uns olhares com o neopentecostalismo. Não é? É bonito, gostoso ver aquele espetáculo. É legal ver as pessoas vivendo aquele espetáculo. Mas isso é perigoso e isso faz mal. Isso é perigoso e isso mata. Na contramão disso, amados, nós, além disso, né, além do neopentecostalismo que eu tenho falado, do sincretismo, tantos e tantos falsos profetas, tem a questão muçulmana que nós não podemos ignorar. Às vezes nós falamos assim, mas é o neopentecostalismo, as heresias, não sei o quê, mas os muçulmanos estão ganhando terreno. Isso que nós temos visto na Europa lá, amados, vamos ficar atentos. É triste ver essas pessoas lá, os sírios, né, se humilhando, tendo que morrendo para atravessar o mar. É triste, o nosso coração dói, é verdade. Mas aquelas pessoas que atravessam o mar são simplesmente massa de manobra por trás de um projeto muito maior de colonização. A maior maneira de ganhar um país é você colonizar ele. Foi o que fizeram com o Brasil. Foi o que Portugal fez com o Brasil, Inglaterra fez com vários países, e os muçulmanos agora, em pleno século XXI, está fazendo lá com a Europa. E está querendo fazer aqui no Brasil também. Né? O tanto de sírio que está chegando aqui no Brasil, o tanto de haitiano que está chegando aqui para o Brasil, colonização. Jada, você está ficando doido. Pastor Neilton é maluco chamar esse cara aqui. Né, pastor? O pessoal vai brigar com você. Mas, amados, acordem. Enquanto nós estamos tão preocupados aqui, nesses mexericos todos, aqui na igreja brasileira, os muçulmanos é a religião que mais cresce no mundo. O islamismo é a religião que mais cresce. Enquanto um europeu tem 1,6 em questão de filhos, cada europeu tem 1,6. O muçulmano, um casal de muçulmano tem 6 a 7 filhos. Imagina isso numa proporção de 10, 20, 50 anos. Como é que fica essa população? Cada brasileiro aqui chega e você tem um filho, no máximo 2. A maioria dos casais que você conhece tem um filho, no máximo 2. Aí vem um monte de muçulmano para cá e começa a ter 6, 7 filhos. E daqui o Brasil, daqui 10, 20, 30 anos. Esse é o cenário no qual a igreja está vivendo. Nós, século 21, não apenas se bastasse as heresias que brotam e proliferam de dentro da igreja, mas também temos todas essas questões. Temos questões políticas também, que são importantes para nós, que nós temos que analisar. E no meio desse turbilhão de informações, Deus tem levantado um povo que foi alcançado
pela graça maravilhosa de Deus. Um povo que já não fala mais em salvação pelas obras, um povo que já não fala mais em salvação por mérito, mas salvação pela graça. Quantos de nós aqui fazemos parte desse povo? Eu faço parte desse povo. Amém? Você faz parte desse povo. E acontece que esse movimento de irmãos, de igrejas, de pessoas que se intitulam reformados, é um movimento que acontece aqui no Brasil, é um movimento que também está acontecendo lá na Europa, que está borbulhando lá nos Estados Unidos, porque muitas pessoas chegaram e disseram assim: chega, basta. Essas porcarias de neopentecostalismo que nós vemos aqui, durante a década de 70, 80, década de 90, fervilhava lá nos Estados Unidos. Kennedy, Reagan, Murdoch, essa turma toda, que chegaram no Brasil aqui nos anos 2000, isso já fazia muito sucesso lá, só que o povo acordou, o povo falou: não, chega de ser enganado. Eles pregam a prosperidade, mas quem está prosperando é o pastor. Ninguém mais prospera na igreja, é só o pastor que prospera. Chega disso. Isso me remete ao que acontecia também no século XVI e antes do século XVI, quando a igreja católica, ela tomava conta de tudo, e ela fazia, acontecia, e pregava o que queria, e vendia as bênçãos, semelhante ao que acontece hoje, né? Se você comprar essa indulgência aqui, você pode tirar o seu parente que está lá no inferno. Isso era dito lá, né? Isso parece familiar? É só eu que percebo que isso parece muito familiar com o que acontece hoje. Mas Deus, século antes, séculos depois, Deus levantou homens em lugares diferentes, em cidades, em países diferentes, para você entender o que eu disse no começo aqui, que o mesmo evangelho que é pregado aqui, ele é pregado lá no Diamante, ele é pregado lá na Europa, ele é pregado nos Estados Unidos, sem nós nos conhecermos. Eu conheci o pastor Nil, tem o quê? No máximo um mês e pouco, né? Um mês e pouco. Os irmãos foram lá, mas o mesmo evangelho está sendo pregado lá, porque não é uma obra de homem, é uma obra do Espírito Santo. E Deus levantou no século XVI homens, Martinho Lutero, levantou Calvino, Zwingli e assim por diante, levantou vários e vários homens, e séculos antes tinha levantado outros homens inconformados com a situação. Deus tem feito isso hoje. Deus tem feito isso hoje. Será que Deus vai fazer uma grande reforma daqui a uns tempos? Não sei. Será que nós vamos ver, os nossos olhos vão presenciar mais uma grande reforma? Não tenho essa resposta para te dar, mas Deus tem incomodado o meu coração, Deus tem incomodado o seu coração, para que as coisas que estão acontecendo fora não estão certas. E é o momento da igreja se arrepender, é o momento da igreja se dobrar diante de Deus, é o momento da igreja voltar aos caminhos, às veredas antigas, voltar ao Evangelho. Mas afinal de contas, o que é ser reformado? Eu não quero essa noite, não é o propósito dessa mensagem essa noite, destrinchar, aprofundar no que é ser reformado. Eu quero simplesmente pincelar alguns pontos aqui, talvez começando por o que não é ser reformado. Talvez eu vou só essa noite aguçar a curiosidade dos irmãos e depois vocês correm atrás do pastor Neilton. Amém? Amados, primeira coisa que nós temos que entender, eu sei que muitos de vocês, assim como eu, já foram de várias igrejas, e talvez Deus colocou você numa igreja reformada, porque você também, assim como eu, chegou a falar assim: não, chega, eu não aguento isso mais. Aprenda a primeira lição:
O que não é ser reformado? Não é ser reformado sair falando mal das igrejas aí fora. Isso não é ser reformado. Essa não é uma atitude de um reformado. Se vocês acham que Lutero, mesmo sabendo de todo o pecado que tinha lá no papado, o propósito dele era criar uma nova igreja e falar mal, não, amados. Nunca passou pela cabeça de Lutero criar uma outra igreja. Na cabeça de Lutero, na verdade, ele achava que o Papa não sabia daquelas coisas horrendas que aconteciam. Coitado de Lutero, não sabia que era o Papa que mandava fazer aquilo, né? Então a primeira lição: não saia falando mal de outras igrejas. Já, mas eles são pecadores, são. E nós também somos. Já, mas eles estão pregando heresias? Estão. Não saia falando mal deles. Fique tranquilo, eu não vou falar que não é para tocar no ungido de Deus, não. Isso não vai sair da minha boca, não. Fique tranquilo, tá, pastor? Isso não vai sair. Não saia falando mal. Não quer dizer também que você tem que concordar. Amém? Não quer dizer que você tem que concordar com as atitudes pecaminosas deles, que você tem que concordar com as mentiras que estão sendo faladas, mas busque do Senhor humildade e sabedoria, para no momento oportuno Deus poder te dar uma oportunidade de você falar da verdade. Porque se você chega com uma capa de profeta, tacando os dois pés na pessoa, você não consegue ganhar ela para Cristo e ela vai continuar no engano. Não é assim que funciona. Nós não vemos Jesus fazendo isso. Amados, vamos ter sabedoria. Aleluias. Não é ser reformado idolatrar os 5 solas. Os 5 solas pode te livrar de várias heresias, mas não te livra da idolatria. O que eu mais tenho visto são pessoas que se dizem reformadas idolatrando os 5 solas. Tudo dela é 5 solas. Tudo é 5 solas, 5 solas. Como se os 5 solas fosse algo, sim, extra bíblico, algo superior à palavra. Afinal de contas, quando eu falo 5 solas, os irmãos, tudo está tranquilo, né? Quem pode falar os 5 solas para mim, por favor? Opa, vamos falar em português, aí eu entendo. Aleluia. Amém. Amém. Tem gente que adora isso, tem gente que idolatra isso. Os 5 solas, amados, simplesmente são o norte. São a sistematização da informação do Evangelho. Os 5 solas servem para nos orientar como estudar a palavra de Deus. Por isso que eu disse, eles te livram de muita heresia, mas não te livra da idolatria. Porque às vezes você se concentra tanto nos 5 solas, que você acaba achando que os 5 solas é algo sobrenatural, e na verdade, ele é simplesmente o Evangelho. É uma maneira simples de você estudar o Evangelho. Os 5 solas servem como se fosse um binóculo, um óculos, ou uma lente, da qual você faz uso dela para olhar para a palavra de Deus com uma visão reformada, com um olhar reformado. Os 5 solas são simplesmente um instrumento que Deus nos deixou aqui, através dos reformadores, para nós termos uma visão da palavra com um olhar reformado. Então, na verdade, os 5 solas é a palavra. Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras. Olha, somente as Escrituras, não é as Escrituras mais os 5 solas, é somente as Escrituras. Os 5 solas é uma ferramenta que você tem ao seu dispor para você olhar para a palavra de Deus com uma visão
reformada. Quem está me entendendo diz amém. Glória a Deus. Ser reformado, amados, é se aprofundar nas doutrinas da graça. Se aprofundar nas doutrinas da graça, não apenas para conhecimento, mas para viver. Olha, nós pegamos os exemplos dos puritanos, todos calvinistas. Eles não apenas conheciam e produziram material como nenhum ser na história, nenhum grupo na história produziu tanto material de estudo como os puritanos, mas eles viviam a palavra. É claro que tiveram seus erros, é claro que fizeram coisas erradas, normal, mas onde tem um ser humano não tem jeito, é a graça do Senhor. Mas nós podemos tirar grandes e boas lições pela vida dos puritanos. Tantos puritanos, tantas informações, tantos livros. Às vezes para nós é difícil ler a Bíblia, às vezes para nós ler um livrinho dessa grossurinha assim, é uma luta, é um parto. Tem puritanos, me falha a memória, a obra, qual o autor, que a biblioteca que ele escreveu, tem 6 exemplares de 1.600 páginas cada um. Escreveu. Podemos pegar também a obra de Calvino, ele não era puritano não, mas podemos pegar a obra de Calvino, só as Institutas tem mais de 1.800 páginas, fora os comentários, fora as outras coisas que ele deixou. Para nós é tão difícil ler a Bíblia, para nós é tão difícil ler um livro. Nos aprofundar, amados, nos aprofundar na graça, nas doutrinas da graça. Se você é uma pessoa que foi alcançada por essa graça, você não pode ser qualquer um lá fora. Você não pode ser como se um qualquer que anda na igreja, que está na modinha gospel, não. Você tem que ser talvez como ali o salmista, no Salmo 63, que falava que ele amava, ele buscava. Alguém abre para mim, Salmo 63, por favor. Leia o versículo 1, 2 aí. Isso. Amém, tá bom. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja. Você foi alcançado pela graça, você foi alcançado por essa graça. Você pode bater e você falar assim: olha, eu fui alcançado por essa graça maravilhosa de Deus. Então esse salmo deve estar queimando dentro do seu coração. Você precisa também sentir o que esse salmista sentia: ó Deus, Tu és o meu Deus. E ele não estava falando que é para buscar de madrugada, igual alguns falam por aí, que de madrugada a fila é menor, não, irmãos? Vocês já ouviram isso? Não, vamos buscar de madrugada porque a fila é melhor. Não, porque o coração dele estava queimando. E talvez ele acordava de madrugada, em vez dele pensar nos problemas da vida, em vez dele pensar no outro dia que ele tem que acordar para trabalhar, ele pensava no Senhor. Ele pensava no Senhor, ele buscava o Senhor. O coração dele queimava pelo Senhor. Nós, mais do que qualquer um, nós temos que ter esse fogo do Senhor queimando nos nossos corações, porque nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Não há nada nesse mundo, não há nada no céu e na terra que pode nos tirar isso, porque o Senhor nos alcançou com a graça.
O Senhor nos alcançou com essa graça. Nós deveríamos estar pulando sim de alegria. Nós deveríamos estar acordando de madrugada de alegria. O nosso coração deve estar queimando, palpitando pela presença desse Deus vivo. Porque nós somos alcançados por essa graça. Nós deveríamos ser os primeiros a chegar na igreja. Nós deveríamos ser os últimos a sair da igreja. Nós deveríamos ler a palavra do Senhor como ninguém. Nós deveríamos produzir material para as próximas gerações como ninguém. Por que, Jade? Porque nós somos bons? Não, porque nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa do Senhor Jesus, por esse favor não merecido. Mas nós somos também, como está escrito aqui em Jeremias 16, nós também somos assim. Fala assim, olha, o versículo que a irmã leu, vamos lá. O finalzinho dele fala assim: mas eles dizem, não andaremos. O nosso coração ainda continua dizendo, não oraremos, não produziremos material para a próxima geração, não. Porque às vezes os reformados acham que não precisam buscar por santificação. Ô erro ingrato. Quando você é alcançado pela graça, você não começa mais a buscar por santificação para você ser salvo, amado. Você não começa mais a ler a palavra de Deus para você ser salvo. Você não começa mais a orar porque você precisa pagar um preço para você ser salvo. Não é isso. Mas é porque você é salvo. Porque você é a luz desse mundo, porque você é o sal dessa terra, porque você tem que se apresentar como um obreiro que maneja bem a palavra. É por isso que você deve orar, é por isso que você deve jejuar, é por isso que você deve buscar o Senhor, porque o seu coração já deve acostumar com as coisas eternas. É por isso. Às vezes as pessoas acham que porque eu faço parte de uma comunidade reformada, eu tenho que ser aquele irmão tradicional, cantando os hinos tradicional, que tem que chegar. Não, amados. Não. Busque ao Senhor desesperadamente. Busque ao Senhor, busque a presença do Senhor. Muitas das vezes nós abrimos a nossa boca para falar tão mal dos outros, abrimos a nossa boca para amaldiçoar, para falar mal da nossa vida. Mas a palavra do Senhor fala assim, Salmo 40, vamos lá, todo mundo, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e me ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, pôs um cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Quando você é alcançado por essa graça maravilhosa, Deus tira o cântico de miséria, Deus tira o cântico de lamentação e põe um cântico novo na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Para quê? Para que Deus faz isso? Para você ser o bonzão, cheio do Espírito Santo, para isso? Não. Para que muitos vejam, tremam e confiem no Senhor. E confiem no Senhor. É por isso, amados, que Deus quer que os reformados dessa geração sejam como tochas acesas. É por isso que Deus quer. Tem uma frase de um arminiano que eu gosto. John Wesley. Alguém aqui tem algo contra John Wesley? Uma frase de um arminiano que eu gosto. Ele fala assim: que o Senhor queima em mim o teu espírito, e que eu vá diante das multidões para que eles possam me ver queimar.
Que o Senhor queime em mim o seu espírito, e que eu vá diante das multidões, e que eles me vejam queimar. Vós sois a luz desse mundo, resplandeça a vossa luz. Falar que nós somos reformados num grupinho de WhatsApp, igual eu faço parte, e muitos aqui fazem. Falar que nós somos reformados aqui nessa igreja é fácil, querido. Fale das doutrinas da graça lá fora. Fale das doutrinas da graça para aquelas pessoas que estão lá fora. Proclame o Evangelho. Ser reformado é ser uma pessoa de atitude. Se não fosse a atitude dos nossos irmãos lá no século XVI, talvez nós não estaríamos aqui essa noite. Talvez você não teria um exemplar numa Bíblia. Talvez teria, porque Deus é Deus, né? E o projeto de Deus já está pronto. Mas ser reformado é ser pessoas de atitude. Eu sou reformado, mas eu gosto de ficar aqui no meu cantinho. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu falo. Se não perguntar, né? Não, amado, seja cheio do Espírito Santo, resplandeça a vossa luz. Deus não precisa de espião dentro das empresas, não. Deus não precisa de espião dentro das escolas, não. Proclame o Evangelho do Senhor. Proclame as boas novas. Olha, uma das coisas que um reformado faz é cumprir o chamado da igreja. Vamos ler junto, Mateus 28. (28:19). 28:19. Quem achou pode ler bem alto para mim, por favor. Alguém achou? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o seu chamado aí. É o seu chamado. Vamos ficar quietinho aqui, porque aqui eu posso falar que eu sou monergista, aqui eu posso falar, né? Não tem problema. Aqui nessa igreja aqui eu posso falar que eu sou calvinista, não tem problema. Monergista, calvinista, agostiniano, que mais? Isso é tudo nome, amados. Isso é tudo título. Tudo bobeira, do sentido que você vai ver que Calvino se inspirou, né, leu e bebeu dos materiais de Agostinho. Agostinho teve uma revelação tal da revelação de Paulo, das palavras de Paulo. Paulo compreendeu as palavras de Jesus. Não é? Então quando eu falo eu sou calvinista, simplesmente eu estou falando assim, olha, eu sou agostiniano, eu sou paulino, eu sou de Cristo, eu sou cristão. Amém? E é isso que a palavra de Deus fala. Deixa o seu corpo incendiar. Vamos pegar o exemplo, a frase do arminiano lá. Deixa o seu corpo incendiar. Vá lá fora, deixa as pessoas verem você queimando. De que você vai ter medo? De que você vai se temer ou ter vergonha? Se você foi alcançado por uma graça maravilhosa, se você foi alcançado por uma graça que todas as pessoas no mundo, se conhecessem, desejariam, o que você vai temer? 1 Coríntios 2:4. Se alguém achar, pode ler, hein? Amém. Porque a minha palavra e minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A pessoa que mais falou da graça, a pessoa que mais falou, né, nos evangelhos todos,
o apóstolo que teve mais revelação dessa graça maravilhosa, da salvação que não vem por obras. Ele vem e me fala assim, que a pregação dele não consistia de palavras de persuasão, nem de sabedoria humana, mas de poder. Poder. Amados, o fato de nós sermos reformados não quer dizer que nós temos que ficar com medo das pessoas. Não quer dizer que nós temos que ficar isolados. Nós temos que queimar e pedir a Deus que Deus venha queimar em nós. Nós temos que ser, sim, dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser essas pessoas que venham buscar mais do que qualquer um outro, porque nós sabemos por quem nós somos alcançados. Eles ainda têm dúvida. E por mais que eles acham que são cheios, eles ainda acham que podem perder a salvação. Eles ainda acham que se pecarem, eles irão para o inferno. Eles ainda tentam sustentar as suas fés, as suas obras. Tão triste isso, amados. É tão triste isso. Depender da sua salvação dos seus atos. Se fosse depender da sua salvação, se a salvação fosse depender dos seus atos, quem aqui essa noite seria salvo? Alguém? Mas não. Ser reformado, amados, é você ter uma consciência que a gente chama de monergista. É isso que nós estamos falando, você acreditar que a sua salvação não depende de você, irmã. Não depende de você, meu irmão. A sua salvação depende exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Que a obra do Senhor não depende de mim, de você, mas dele. Nós somos simplesmente instrumentos para fazer essa obra, os quais nós temos que nos colocar à disposição de Deus, a cumprir aquilo que Deus quer, e pregar o Evangelho a toda criatura. Não posso olhar e falar assim, essa irmã aqui eu acho que ela é predestinada, vou pregar para ela. Ih, aquele ali não, aquele ali não é predestinado, não, vou pregar para ele. Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? Ide e pregar o Evangelho para toda criatura. Prega para rico, prega para pobre, prega para branco, prega para preto, prega para o traficante, prega para o bonzinho também. Prega para ele também. Prega para toda criatura. Mais do que todos, pregue, porque você sabe com qual graça você foi alcançada. Você sabe. Amém? Glória a Deus. Para finalizar aqui, amados, muitos conhecimentos que nós adquirimos durante a nossa caminhada cristã, dentro de alguma igreja, de outra, dentro de algum livro que nós lemos, boa parte desse conhecimento, ele é falso. E cabe a nós olharmos para a palavra com uma cosmovisão, com uma visão de mundo reformado, com um olhar, com a luneta das 5 solas, agora sim, e entendermos pela palavra, com a unção do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo, qual é o caminho que nós devemos andar. Para quê? Para que nós que dizemos que somos reformados, não sejamos também mais um sincrético. Para que nós que falamos que somos salvos pela graça, que não é pelas nossas obras, que isso não vem de nós, para que nós também daqui a pouco não começamos a flertar com o neopentecostalismo, para que nós também não venhamos começar a flertar com aquelas pessoas que estão lá vendo as igrejas enchendo, e começarmos a olhar e falar assim, nossa, mas a minha igreja está tão vazia. Queridos, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, e é crendo nessa promessa, que há 6 meses atrás, eu abri uma igreja também, que a Deus
que não há infertilidade na fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Tente ser, pelo menos. Você não vai ser salvo por causa disso. Você não vai ser salvo por isso, você já é. Mas busque ao Senhor. Não coloque a graça como um pretexto para pecar. Não coloque a graça como um pretexto para você não orar. Não coloque a graça como um pretexto para você não fazer as coisas de Deus com zelo. Ah, não, é pela graça mesmo, né? Que eu sou salvo, então eu estou garantido. Então que o mundo se exploda. Não coloque a graça como pretexto. Pelo contrário, use da graça, use dessa graça que você foi alcançado, para você pregar e levar as boas novas do Evangelho às pessoas que estão lá fora, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Se engana muito quem acha que ser reformado é ser uma pessoa fria espiritualmente. Me desculpe. Se há alguém aqui essa noite que pensa assim, eu vou te sugerir alguns livros de história para você ler. Começando pelo um clássico fininho que dá para você ler em uma sentada, que chama Heróis da Fé. Comece a ler a biografia desses homens. Comece a ler a biografia de Savonarola, de Lutero, de Calvino. Comece a ler a biografia de tantos homens de Deus. Comece a estudar um pouco sobre a vida de Spurgeon. E você vai entender que frieza espiritual não tem nada a ver com ser reformado. Ele é o oposto de ser reformado. Ser reformado é ser uma pessoa, sim, cheia do Espírito Santo de Deus, que não vem apenas falar de teorias, de simplesmente teorias teológicas, de teologia, mas venha falar da teologia com o poder de Deus, que venha estar preparado, sim, teologicamente, mas também que venha falar disso, dessa teologia, cheia do Espírito Santo de Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, pela Tua graça maravilhosa que nos alcançou, pela qual, ó Deus, nós somos salvos, não pelas nossas obras, não porque somos bonzinhos, não porque falamos que somos crentes reformados, não porque nós lemos as Tuas Escrituras, tantos leem. Deus, por essa graça maravilhosa, eu peço, Senhor, Deus querido, que o Senhor venha essa noite, ó Deus querido, despertar na Tua igreja esse desejo de Te buscar, de Te conhecer. E assim como a Tua palavra fala lá em Oséias, Te buscar e conhecer e continuar e prosseguir e Te conhecer, ó Deus, no nome de Jesus. Que o nosso coração seja como o do salmista, que nós venhamos clamar pelas águas, que nós venhamos desejar a Tua presença, que nós venhamos fazer a Tua obra com zelo, que nós venhamos, ó Pai querido, temer o Teu nome e tremer diante de Ti, ó Deus. Meu Deus e meu Pai, queima em nós o Teu fogo, sim, Deus. Queima em nós esse fogo, Deus querido e amado. Queima em nós, ó Deus, de maneira que as pessoas, ó Pai, lá fora vejam o Teu Espírito Santo queimando em nós. Tira todo, Pai querido, da nossa boca todo cântico de dor, de miséria, de lamentação, e coloca um cântico novo na nossa boca, um canto de alegria, um canto de vitória, um canto, ó Deus querido, dos salvos,
Que eles venham, Pai, que nós venhamos te glorificar, que as pessoas lá fora venham olhar para nós e venham ver a salvação do Senhor, ó Deus querido, e venham temer ao Senhor, e venham se converter ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, amados? Louva o Senhor com suas palmas, em nome de Jesus. Eu deixo a palavra para o pastor Milton. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Podem sentar todos. Eu agradeço a oportunidade. É uma honra para mim. É muito novo para mim também essa questão de pregar em outras igrejas, principalmente depois que nós abrimos o ministério, porque eu ainda estou aprendendo muitas coisas. Então, como pai que deixa o filho, né, com uma babá, assim também é o coração do pastor. Eu tenho que aprender, pastor. Né? Amados, isso é uma coisa que eu tenho que libertar. Eu tenho que aprender. Eu creio que Deus está cuidando deles lá, e que eles estão em paz, que o Espírito Santo de Deus está abençoando eles. Então, para mim, tudo é muito novo. Eu peço aos irmãos que os irmãos estejam orando por nós. Eu peço aos irmãos que os irmãos lembrem de nós em suas orações. A igreja, como ela está começando, nós somos hoje no máximo, nos cultos de domingo, quando está todo mundo, né, 15 pessoas assim no máximo, e no culto de quarta-feira, é um culto mais de estudo, os irmãos estão estudando, outros trabalhando, outros com preguiça, mas no começo é assim, né, até que o caráter de Cristo seja forjado neles, até que a graça do Senhor venha tocar na vida deles, eles venham nascer de novo. São pessoas que estão ali, que saíram do neopentecostalismo. Eu não tive, né, talvez isso seja bom, não sei, a graça de todo mundo da igreja ser reformado, não. A maioria veio do neopentecostalismo, da Igreja Universal, outros da Quadrangular, outros do Poder de Deus. Então Deus tem que dar graça ali, e Deus tem dado, amados. Orem por nós, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém? Muito obrigado. Graças a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, irmãos. Trazendo as fronteiras do que é ser cristão reformado, que não é sinônimo de frieza espiritual, né? É sinônimo de ter o Espírito Santo trabalhando ativamente dentro do coração, e não um Espírito Santo fake, um falso Espírito Santo, mas a verdadeira graça de Deus trabalhando em nós. Glória a Deus. Irmãos, como o pastor Jader falou, ele citou aqui os 5 solas, e nós estamos com um projeto agora no mês de outubro, e um domingo do mês de novembro nós vamos estudar os 5 solas. O que é os 5 solas? Pastor Jader magistralmente explicou para nós o que é os 5 solas. Não é outra coisa senão um filtro, um binóculo, um norte para estudarmos a palavra. E não é à toa que o primeiro dos solas diz sola escritura. Aqui está em latim. O que é? Só a escritura, só a palavra, através da palavra, a palavra pela palavra. Não é à toa que ela é a primeira das solas. Nós somos restritos a doutrina cristã, é restrita à palavra de Deus, restrita à Bíblia. A base da fé cristã é a palavra de Deus. Não é em cima de escritos de ninguém, a não ser a Bíblia. Não é em cima de escritos de Russell, da menina, como é que é a dona da Adventista? Ellen White. Não é em cima de Calvino, mas em cima da palavra. A primeira coisa é a palavra. E depois de conhecer a palavra, você vai entender o que é a graça de Deus. O que é a graça? Entendimento da graça de Deus. Depois que você entende a graça, vem o que? A fé. Eu creio então que eu sou salvo, porque através da leitura da palavra, a fé é pelo ouvido, e é ouvir a palavra de Deus. Descubro a graça, então eu tenho fé. Então eu tenho fé em quem? Fé na fé? Eu tenho fé em Cristo. Eu tendo fé em Cristo, então eu aprendo que só Deus é digno de glória. Então não tem homem nenhum digno de glória, de reconhecimento, a não ser o próprio Deus. Então toda a glória é dada a Deus. Esse é o resumo da fé cristã.
Então nós vamos estudar cada domingo de outubro, vamos estudar cada tópico desse, trazer os textos para você ser embasado, não nos 5 solas, mas na Escritura, na Palavra de Deus. Então eu te convido a estar com a gente a partir do domingo que vem. Põe aquele cartaz do aniversário para mim. Né? Até esse ano são esses também. Primeiro, sola Escritura. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sola fide, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3:11. Sola Escritura é, toda a Escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sola fide, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Só lhe deu glória, a Deus toda a glória. Em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo. 1 Pedro 4:11. Sola Christus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:16. Sola graça, porque pela graça sois salvos. Efésios 2, de 8 a 9. Então, a partir da semana que vem, nós vamos começar com o primeiro tema, só a Escritura. Tá? Então, o tema do culto de domingo que vem, vamos estudar o porquê de só a Escritura. 2 domingos vai estar conosco o professor Rodrigo, vai estar com a gente 2 domingos, e talvez eu vou ver se eu consigo trazer o Leonardo também. Consigo? É fácil? Está pregando na igreja hoje? Tá, ver se consigo trazer. Está tranquilo para disso, né? Vou ver se consigo trazer o Leonardo um domingo também. Para o quê? Nós começamos a nos armar e começamos a amar para em 2017 começarmos o plano de evangelismo nesse bairro. Amém? Nós começamos 2016, não, 17 não. 2016 começamos o evangelismo nesse bairro. Evangelismo bíblico. Não aquele evangelismo Jesus te ama e Jesus te ama e Jesus te ama. Não. O evangelismo de Jesus morreu pela sua vida e para te salvar da ira de Deus e explicar o porquê. Não salvou ninguém. Jesus não morreu para salvar do inferno. Morreu para salvar da ira de Deus. A consequência da ira de Deus é o inferno. Mas primeiro é da ira. Primeiro ele morre para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Depois para salvar a nossa vida. A razão da nossa fé. Estamos aptos a responder a razão da nossa fé. Amém? Razão. Então nós vamos estar a partir do domingo que vem, estudando sola Escritura, e você é nosso convidado. Hoje faltou uns irmãos, deve ser por causa da chuva, né? Choveu muito, as estradas estão alagadas, as pontes caíram, não é mesmo? Né? Caíram pontes aqui, Milionários, então o rio ali, que passa ali no Rio do Minério, deve ter ali alagado, né? O Rio Bom Sucesso, nós ficamos ilhados aqui essa noite, então os irmãos não vieram essa noite, mas glória a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos, então você que quer trazer sua oferta à frente, você esteja à vontade de trazer à frente, depois nós vamos estar orando juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos vão estar cantando. Enquanto os irmãos que nós estamos cantando, você pode trazer à frente. Depois nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Toma em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Jesus.
Graças a Deus. Lembrando, irmãos, que nós vamos fazer aqui na igreja a jornada teológica. Vai ser uma semana de estudo. Vai estar com a gente com o pessoal do Seminário Rema. Vai estar com a gente uma semana. Vamos fazer a jornada teológica. Vai ser uma semana de estudos. E eu te convido a vir. Agora é sério, eu te convido a vir e te convido a não perder, fazer um esforço. Vai ser uma semana à noite. Vão vir professores para estar aqui com a gente. E nós vamos poder conversar, nós vamos aprender muita coisa para basificar a sua vida. Isso tudo porque nós estamos agora nesse final de ano, está acontecendo esse curso intensivo, essa coisa intensiva de conhecer a palavra. Você deve pensar assim: não, pastor Neilton já ensina a palavra, está bom demais, está muito bom, está bom, já sei tudo já. Não, eu quero que você venha para você aprender mais. Ah, mas nós não precisamos saber tanto. Tem que saber, sim, tem que saber. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem contribui mais para o reino de Deus? Aquele que é ignorante ou aquele que conhece a doutrina bíblica? Que conhece a doutrina bíblica? Quem contribui mais? Uma espada cega ou uma espada afiada? Um martelo sem cabo ou um martelo com cabo? Então, venha colocar o seu cabo aqui, meu irmão. Você que é um machado sem cabo. Amém? Você vem para cá, nós vamos estudar Bíblia. Estudar a Bíblia. Fala assim: ah, mas eu não preciso saber nada de nenhum escritor. Eu me satisfaço com a Bíblia. Você sabia? Pega para mim um livro, qualquer livro ali atrás. Qualquer livro que tiver aí. Vou te dar um exemplo de livro. Quanto tempo você acha que esse autor levou para escrever esse livro de 332 páginas? Quanto tempo você acha que ele gastou para escrever? Um ano? Um ano? Vamos botar um ano. A média é um ano. É um livro por ano. Ele deve ter gastado um ano de estudo. Pegou os textos, pegou um monte de livro, porque no final dele tem uma bibliografia. Deixa eu ver se tem bibliografia. Tem bibliografia. Ele pegou 29 livros para consulta, fora a Bíblia. 29 livros para fazer a consulta, para escrever esse livro. Então ele sintetizou o conteúdo que tem a ver com o assunto de 29 livros. E quanto tempo você leva para ler esse livro de 331 páginas? Aqui, quanto tempo você leva, mãe? As 3 horas? Não. Assim, em tempo de centavos, não fila de banco, dentro do ônibus. Quanto tempo você leva, Alexandre? 3, 4 meses. E o cara levou um ano, hein? Vai, quanto tempo? Rafael? 2 meses. Jader? 1 mês. Ayrton? 2 semanas. Mãe Maria? Cida? Rafaela? Valdinei? Sara? Doriana? 1 ano? 1 semana. Valdinei? Quem mais não perguntei? Mondemir? 1 mês. Nossa, que tem um branco. Hã? Quanto? 2 meses? Então, você está vendo? A pessoa leva 1 ano para fazer a compilação de um livro. Esse assunto, se você sozinho for estudar na Bíblia, você vai levar uns 2 anos ou 3 anos para descobrir tudo o que está falando sobre isso. Você pegando esse livro, minha mãe com 3 horas sintetiza então o que está no livro. O cara levou 1 ano, mas com 3 horas ela absorve o conteúdo do livro. O Alexandre, 3 meses, consegue absorver o conteúdo do livro. Alguns com 1 semana, 1 mês. Você está vendo então? Você fala assim: eu não preciso ler. Não, você precisa, necessita ler. Porque aquilo é assunto sintetizado, você consegue absorver a partir do seguinte, do tópico sola escritura. Aqui trata da Bíblia? Aqui o assunto é bíblico? Aqui está de acordo com a Bíblia? Então é sola escritura? Então eu posso ler tranquilo e eu vou dominar esse assunto que ele está falando aqui. Se você for ler a Bíblia, você vai demorar muito mais. A gente vai levar de uma vez, né? 3 meses depois alguém pode ler, tá?
Então, ó, se você for pegar determinado assunto, você vai, sem assim orientação, você vai brincar, você vai se esforçar e não vai conseguir achar todos os textos da Bíblia. Então você pega um livro sintetizado, fala assim, não importa, eu não preciso de MacArthur, eu não preciso de Calvino, eu não preciso disso, daquilo outro. Precisa, meu irmão, porque ele sintetiza para você e te dá mastigado. Você ainda está na fase do leitinho, você ainda come miolo de pão no leite. Em determinado assunto, todos nós aqui, você pode ser conhecedor, comer alimentos sólidos em alguns assuntos, mas outros assuntos, você ainda está na fase do pão molhado, do pão molhadinho, que você não conhece muito. Então, eu te convido, leia, não fala assim, não, o que eu não aguento é crente, fala assim, só a Bíblia basta. Alguém conhece alguém que é assim? Algum crente assim? Só a Bíblia, não lê mais não, só lê a Bíblia, né? Você tem que crescer em conhecimento. Mas não, geralmente quem diz isso, nem a Bíblia lê. Então, eu te convido a vir, meu irmão, é uma oportunidade, a jornada teológica vai ser uma oportunidade, tá? Não vai ser apenas blá blá blá, não é blá blá blá. Quem viu aqui a pregação do Romilson semana passada? Quem viu a pregação do Jader hoje? Quem viu a pregação do Rodrigo? Quem tem visto as minhas pregações? É blá blá blá? Não. Então você vem aqui que não vai ter mais blá blá blá. Não é blá blá blá. É para você vir e aprender. Igual esses 5 domingos agora, estudando os 5 solas. Venha que não tem blá blá blá. Aqui tem palavra. Amém? Então eu te convido para estar com a gente aqui esses domingos. Amém? Agradeço muitíssimo ao pastor Jader. Agradeço muitíssimo ele. A esposa dele está morrendo de saudade dele, né? Ouvi falar que ela está chorando de saudade. Tá lá. Então esteja orando pelo pastor Jader, a família dele, a filhinha dele, né? A mulher dele, a filhinha dele. Esteja orando pela Igreja Batista Reformada do Barreiro. Amém? Que nós somos igrejas irmãs, apesar de nós somos irmã, não somos irmã mais velha, nós somos corpo de Cristo e temos a mesma idade, porque no céu teremos todos a mesma idade. Então nós somos igrejas irmãs. Estaremos orando, sim, e esteja orando por nós também. O pessoal do Barreiro esteja orando por nós, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, prospere o seu ministério, prospere lá o seu trabalho, te dê sabedoria como tem dado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a cozinheira da igreja está pedindo oração por ela, que ela esse dia está meio baqueada, a irmã Nelimar, né? Ela falou que se ela tivesse bem, tinha feito um lanchinho para nós, né? Mas ela está meio baqueada, tomou injeção esses dias, e esse calor está muito forte, está meio baqueada, então por isso que não tem um lanchinho hoje para nós. Então ela pede que vocês estejam orando por ela, e eu peço também que estejam orando pela minha vida, pela minha mãe, pela minha esposa, pela minha família. Orem por nós, pela liderança da igreja. Amém? E não esquecendo do serviço de diaconia. Ainda estão abertas as inscrições para o serviço de diaconia da igreja. Amém? Procure o irmão Ademir, você que tem desejo de servir na igreja, servir na visita ao hospital, servir. Nós precisamos já, agora mesmo em outubro, nós já temos, né, para ceia, já temos já, mês de outubro já queremos você trabalhando. Você que quer fazer algo na igreja, procura o irmão Ademir e dê o seu nome para ele. Nós vamos estar estruturando então em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que não vieram, então deve estar vendo pela internet. Você também quiser trabalhar, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, tá? Apareça, tá? Apareça. Daqui eu não vejo você, vejo só uma lente. Então apareça em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar. Dados os avisos, isto posto, estamos encerrando no nome de Jesus Cristo, Senhor bendito. Amém. Queria convidar você a estender essa mão aqui. A Bíblia manda orar pelos enfermos. Minha irmã esses dias está meio baqueadinha. Estenda sua mão aqui. Ela está muito cansada, está com um restinho de água na pleura, mas vai sair, a questão de tempo e questão de poder de Deus também. Senhor Jesus Cristo, no teu nome somente que nós oramos, ó Pai. Não temos outro Deus, nenhuma entidade, nenhuma, nem força humana, ou nenhuma fé na fé. Temos fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no teu poder, ó Pai amado, na tua palavra que confirma que orando pelos enfermos, ó Pai amado, nós estamos fazendo isso, ó Pai amado. Estamos orando por Nelimar, ó Pai.
Deus Santo, essa água na pleura tem incomodado, tem se amado, os médicos têm falado que não tem jeito de tirar, que é questão de tempo, mas nós, a Deus, mudamos isso, é questão do poder teu, ó Pai amado, questão do teu poder e da tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estende tua mão agora sobre a tua filha, Pai, estende tua mão sobre ela, tira essa tosse, meu Deus, essa tosse remitente, ó Pai amado, meu Deus, essa água na pleura tem incomodado, não tem deixado dormir direito, meu Deus, tem misericórdia, Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai amado, porque já conhecemos muitos médicos, ó Pai amado, mas nós temos, Deus, a nosso favor, o médico dos médicos do Senhor, ó Pai. Abençoa o Elimar, dá força, Pai amado. Dá força, dá o desânimo, Pai amado. Restaura a saúde dela, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Todo problema, toda célula ainda, Pai amado, meu Deus, cancerosa que ficou de resto, que sai em nome de Jesus Cristo, em nome de flutuação na medula, ó Deus Santo, toda água na pleura, Pai amado, nós te pedimos, estenda as tuas mãos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, conforme a tua vontade, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Senhor Jesus, estamos saindo daqui desse lugar, ó Pai amado. Estamos saindo desse recinto, ó Pai amado, nos expondo lá fora, saindo daqui para o nosso culto lá fora, meu Deus. Lá fora somos expostos a todo tipo de situação, todo tipo de pessoas, ó Pai, nós somos expostos. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Segura a nossa mão, ó Pai amado, no nosso culto pessoal, nosso culto particular lá fora, onde nós vivemos, ó Pai amado, nesse mundo, ó Pai amado, que não tem, ó Pai amado, muito prazer na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor tem prazer em nós, ó Pai. Nos abençoa, Pai, sustenta a nossa vida, sustenta a nossa mão, nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, seja conosco. Nós sabemos o que essa semana reserva, mas o Senhor sabe. Meu Deus, temos no nosso meio, Pai, irmãos que precisam de porta de emprego aberta. Senhor, tem misericórdia, Pai amado, encaminha, Pai. Os nossos irmãos precisam de oportunidade para trabalhar, ó Pai. Que eles mostrem a competência, o serviço deles, ó Pai. Abra essa oportunidade, meu Deus. Temos irmãos que são vendedores, precisam de pedidos, ó Pai. Precisam de clientes, ó Pai. Irmãos, ó Pai, que são proprietários de negócio próprio, que tem que vender, ó Pai amado. Ó Deus, irmãos que trabalham, ó Pai, que tem um trabalho reconhecido pelos seus superiores. Deus, tem misericórdia, meu Deus. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, irmãos nossos que estão impossibilitados de trabalhar por doença, mas o Senhor vai restaurar em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, se conosco em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Meu Deus.